A paz do Senhor, irmãos. Me deu um calor aqui agora. Amém? Amém? Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí, deixar aberta aí em Lucas capítulo 19, amém? Amém? Nós iniciamos esse mês com uma série de mensagens, e a série de mensagens desse mês foi as chaves do reino de Deus, não é isso? E nós ouvimos muitas mensagens a respeito do reino de Deus, e hoje não vai ser diferente. Nós estamos finalizando esse mês, e o pastor colocou eu para pregar a última quinta-feira do mês, né, para dar encerramento a essa série de mensagens, né? Então, para mim é um privilégio estar aqui, podendo ministrar a palavra de Deus e ministrar o Evangelho, né? Você sabia que o Evangelho, ele é uma das chaves do reino de Deus? Amém? Amém? O Evangelho é uma das chaves do reino de Deus. Toda vez que você se propõe a levar o Evangelho, toda vez que você se propõe a pregar o Evangelho, você está apresentando o Evangelho para alguma outra pessoa, você está mostrando àquela pessoa o reino de Deus, né? E é um privilégio quando você anuncia o Evangelho, quando você apresenta o Evangelho. Você gera na pessoa uma expectativa a respeito do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Então a pessoa ela fica com uma expectativa muito grande. Poder sentar, irmãos? Deixa eu fazer a introdução, depois nós vamos ler a palavra e você vai se colocar de pé novamente. Amém? Então, como eu estava dizendo, então é um privilégio quando você tem o privilégio de ministrar a respeito do reino de Deus, levar as boas novas. Você está apresentando o reino de Deus a uma outra pessoa. É muito importante isso, porque talvez a pessoa que você está apresentando o reino de Deus, ela não conheça a respeito do reino de Deus, ela não saiba o que é o reino de Deus. Então, toda vez que você apresenta esse reino a essa pessoa, a pessoa ela fica alegre, ela fica contente, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e paz, justiça e alegria no Espírito, né? Então toda vez que você anuncia o Evangelho, você está anunciando o reino de Deus, você está dizendo para aquela pessoa que o reino de Deus é paz. Muitas pessoas procuram a paz. É justiça, muitas pessoas procuram a justiça. Muitas pessoas procuram a alegria. E nós temos essa alegria quando nós levamos o Evangelho de Deus. Amém, irmãos? Amém? Quando você apresenta o Evangelho de Deus, você só está apresentando o reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, precisa de algumas chaves, né? Quando você leva o Evangelho, você está apresentando, mas para a pessoa entrar dentro do reino de Deus, é necessário ela ter algumas chaves para poder entrar no reino de Deus. E durante esse mês nós ouvimos bastante a respeito de algumas chaves que pode abrir o reino de Deus, né? Uma das chaves que nós ouvimos falar foi a fé, não é isso? O pastor Júnior, quinta-feira passada, pregou a respeito da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele é Deus, que Ele é galardoador da sua... galardoador que fala? Galardoador. Isso, amém. Amém. Todo aquele que quer entrar no reino de Deus, ele precisa entender, ele precisa reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Amém, irmãos? Não tem como uma pessoa entrar no reino de Deus sem reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Não tem como, irmão. Toda vez que você apresenta o Evangelho a uma pessoa, você vai apresentar que Jesus é o Filho de Deus. A palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 16, versículo 13 até o 17, vai dizer que Jesus, ele passando... Você quer abrir, irmãos? Vamos abrir? Eu só estou dando a introdução, tá, irmãos? Isso é só a introdução, para depois a gente entrar dentro da palavra. Em Mateus 16, 13, 17, vai dizer assim, ó: indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo a ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns diz João Batista, outros dizem Elias,
e outros dizem Jeremias, e alguns dizem que o Senhor é profeta. Mas vós, quem diz que eu sou? E respondeu Pedro dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaste, mas meu Pai que está nos céus. Toda vez que você anuncia o Evangelho, toda vez que você anuncia a palavra de Deus, você está anunciando que Jesus é o Filho de Deus. E toda vez que a gente está falando a respeito do reino de Deus, é importante a gente estar falando de Jesus. Não tem como nós falarmos do reino de Deus sem Jesus. Uma outra chave que nós precisamos para entrar no reino de Deus, pelas portas do reino de Deus, é reconhecer que Jesus entregou a sua vida por amor da minha e da sua vida. Que Jesus se entregou naquela cruz do Calvário para pagar um preço pelo meu e pelo seu pecado. Não tem como nós entrarmos no reino de Deus se nós não reconhecermos que Jesus um dia, Ele se fez carne, habitou entre nós e morreu naquela cruz para pagar um preço pelo meu e pelo seu pecado. Não tem como a pessoa entrar no reino de Deus sem ela reconhecer isso. Não tem como a pessoa entrar no reino de Deus também sem ela ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como a pessoa entrar no reino de Deus se a pessoa não se arrepender. Não tem como. E toda vez que nós anunciamos o Evangelho, nós temos que estar anunciando isso para as pessoas. Não tem como você entrar no reino de Deus sem reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Não tem como você entrar no reino de Deus sem conhecer, sem saber que Jesus morreu naquela cruz do Calvário. Não tem como você entrar no reino de Deus sem fé. E para você entrar no reino de Deus é necessário você se arrepender. Sem arrependimento não tem como nós entrarmos no reino de Deus. Não adianta, não tem como nós entrarmos no reino de Deus sem arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, é mudança de direção, é você entender que era pecador, que era falho, que era devedor de Cristo, e você se arrepender dos seus maus caminhos e reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Isso é arrependimento. E arrependimento também, ela vem com a ideia também de dar fruto. Não basta apenas você só se arrepender, você precisa dar fruto. Frutos dignos de arrependimento, porque só se arrepender não é o suficiente. Você tem que demonstrar com atitude, com ações que você se arrependeu. E nós vamos falar nessa noite de uma chave que pode abrir o reino de Deus, que é o arrependimento. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 19. E nós vamos ler a respeito de uma história aqui de um homem que se arrependeu. Amém? E diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a um sicóre para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu, e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: que entrar para se hospedar na casa de um pecador? E levantando-se Zaqueu disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também és filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia sido perdido. Amém? Você crê que essa é a palavra de Deus? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Amém? Nós acabamos de ler aqui a história de Zaqueu. A palavra de Deus vai dizer que Zaqueu era um publicano. Quem era um publicano? Cobrador de imposto. Quem era um cobrador de imposto? Cobrador de imposto, vou tirar isso aqui daqui. O cobrador de imposto era sempre aquele cara que oprimia o povo.
Era sempre aquele cara que fazia o povo pagar imposto, acima daquilo que o Império Romano cobrava. Então diz a palavra de Deus que esse homem era um cobrador de imposto. Diz a palavra de Deus que ele era um homem rico. Por que ele era um homem rico? Porque Roma mandava ele cobrar alguns impostos do povo. E ele cobrava esse imposto. E quando ele cobrava esse imposto, ele sempre cobrava alguma coisa a mais. Tem alguma aparência com os dias de hoje? Vocês acham? Sim ou não? Tem, né? Parece que não mudou nada, né? Os nossos deputados, muitos governadores aí, sempre, né? Esse era o papel de Zaqueu. Zaqueu, ele sempre cobrava o imposto. Ele sempre humilhava o povo. Ele sempre oprimia o povo. Mas diz a palavra de Deus que Zaqueu ouviu falar de Jesus. Eu quero que você pare para analisar como era a vida de Zaqueu. Zaqueu era um judeu. E ele sempre cobrava impostos, ele sempre humilhava o seu povo. Então o seu povo olhava para Zaqueu sempre com um olhar diferente. Sempre com o olhar de um homem traidor. Poxa, esse cara aí, ele é judeu, mas ele traiu a nossa pátria. Poxa, esse cara aí, ele é um covarde. Ele está trabalhando para o inimigo. Poxa, ele está nos humilhando. Ele faz nós cobrar imposto. Então o Zaqueu era sempre visto como uma pessoa assim, uma pessoa desprezível. Aonde Zaqueu chegava, as pessoas desprezavam Zaqueu pelo fato dele ser um cobrador de imposto. Aonde Zaqueu ia, as pessoas se esquivavam, porque não queria estar perto daquele cara, daquele homem que oprimia, daquele cara que roubava o povo. Então Zaqueu era sempre desprezado. Zaqueu vivia sempre desprezado. Mas diz a palavra de Deus que ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar que Jesus estava passando pela cidade. Olha a importância de nós falarmos do Evangelho, de falar de Jesus. Diz a palavra de Deus que Zaqueu ouviu falar de Jesus. Se ele ouviu falar de Jesus, é porque alguém falou alguma coisa de Jesus para Zaqueu. Diz a palavra de Deus que ele ouviu falar de Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, cria-se uma expectativa no coração de Zaqueu. Poxa, eu quero conhecer quem é esse Jesus. Eu quero conhecer quem é esse Jesus que as pessoas falam que cura, as pessoas falam que liberta, as pessoas falam que ele transforma. Eu quero conhecer esse Jesus. Criou-se uma expectativa no coração de Zaqueu, porque talvez outra hora alguém falou de Jesus para ele, pregou o Evangelho para ele. Olha a importância de nós pregarmos o Evangelho. E cria essa expectativa no coração de Zaqueu agora. Poxa, eu quero conhecer quem é Jesus. Essa mesma expectativa que nasceu no seu coração nessa noite. Você veio para a casa do Senhor porque criou uma expectativa no seu coração. Hoje eu vou para a casa do Senhor porque lá eu vou ouvir uma palavra. Não foi essa expectativa que criou no seu coração? Você não veio com essa motivação para cá? Não foi essa motivação que te trouxe? Poxa, hoje é um culto de quinta-feira, hoje eu vou ouvir falar da palavra de Deus. Foi essa expectativa que te trouxe aqui nessa noite. Foi também a expectativa que Zaqueu teve. Eu quero conhecer quem é Jesus. Eu quero saber quem é Jesus. E diz a palavra de Deus que nasce essa expectativa no coração de Zaqueu, nasce essa esperança no coração de Zaqueu, e o que Zaqueu faz? Zaqueu quer ir ao encontro de Jesus. Eu quero conhecer quem é esse Jesus. Mas diz a palavra de Deus que quando ele chega para conhecer Jesus, há uma multidão cercando a Jesus. Há muita gente cercando a Jesus. E diz a palavra de Deus também que ele era de pequena estatura. Então imagine um homem de pequena estatura. Ele se depara com uma multidão. Imagine a situação de Zaqueu. Poxa, não vai ter como eu ver Jesus. Olha, eu não estou conseguindo enxergar Jesus. Eu não sei quem é esse Jesus. Mas diz a palavra de Deus que ele não se importa com a multidão. Muitas vezes nós nos importamos com a multidão. Muitas vezes nós procuramos olhar para Jesus e vemos uma multidão de pessoas. Eu não vou seguir a Jesus não, não vou buscar Jesus não, porque Jesus está tão preocupado com outras pessoas que Ele não vai nem dar atenção para mim. Eu não vou buscar Jesus, hoje eu não vou para o culto porque Jesus não vai fazer nada por mim. Tem tantas coisas para que Jesus possa se preocupar que não
Não é interessante eu ir para os cultos? Muitas vezes nós desanimamos, porque quando nós nos deparamos com a multidão nos desanima. Mas Zaqueu, ele não se desanimou. Zaqueu, ele não parou. Ao contrário, ele cria uma estratégia. Poxa, se a multidão está vindo por aqui, eu vou correr ali na frente, porque eu sei que ele vai passar por aquele caminho ali, e eu vou ver quem é Jesus. E diz a palavra de Deus que ele sobe em cima de uma árvore. E lá vem Jesus. Quando de repente Jesus para e diz para Zaqueu: ei, Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Olha só, irmão, Zaqueu, ele não se importou com a multidão, ele não desanimou com a multidão, não, ao contrário, ele criou uma estratégia, ele criou algo novo, ele subiu em cima de uma árvore para ver Jesus passar. Eu quero dizer para você, talvez você tenha se desanimado no meio da multidão, talvez você tenha parado no meio da multidão, mas eu quero te dizer nessa noite, você quer receber algo diferente de Jesus? Faça alguma coisa diferente para chamar a atenção de Jesus. Foi o que Zaqueu fez. Zaqueu não parou, Zaqueu não desanimou. Zaqueu, ele criou uma estratégia e fez algo diferente para chamar a atenção de Jesus. E é necessário nós fazermos algo diferente para chamar a atenção de Jesus. Zaqueu, ele queria conhecer de todo jeito a Jesus, sabe por quê? Porque talvez um dia ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu o Evangelho. Poxa, eu quero conhecer quem é esse Jesus. Por isso a importância de nós sempre estarmos pregando o Evangelho, falando do reino de Deus. Porque toda vez que nós falamos do reino de Deus, nós estamos apresentando o reino de Deus para alguém, e nós estamos criando uma expectativa no coração da pessoa, de mudança e de transformação. Toda vez que nós pregamos a respeito do reino de Deus, nós estamos apresentando, como o pastor André, vou dar um exemplo do pastor André. Que dia que foi a inauguração da sua loja, pastor? Dia 13, o que o pastor André fez? O pastor André fez um culto lá, porque ele quis apresentar a sua loja. Ele apresentou a loja. Olha a loja como está bonita, como está elegante. Poxa, olha a loja. Então ali ele estava apresentando a loja. É a mesma coisa no reino de Deus. Toda vez que nós apresentamos o reino de Deus, nós estamos mostrando à pessoa: olha, esse aqui é o reino de Deus. Está vendo esse reino aqui, ó? Tudo isso aqui, Jesus tem preparado para mim e para você. Tem preparado a paz. Tem justiça nesse reino. Tem alegria. Tem paz no espírito aqui nesse reino. Então cria uma expectativa no coração da pessoa de mudança. Cria no coração da pessoa um desejo de transformação. Poxa, eu tenho passado por tantos problemas. Poxa, eu tenho visto meu filho se drogar. Eu tenho visto meu marido no bar. Poxa, não tem esperança. Mas nesse reino, quando você fala desse reino, cria esperança no coração da pessoa. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu criou uma esperança, criou uma expectativa. E ele foi ao encontro de Jesus e sobe naquela árvore. Está lá esperando. Imagina, irmão, a cena. Ele está lá na árvore esperando. Poxa, Jesus, ele vai passar por aqui, meu. Eu tenho a certeza que Jesus vai passar por aqui. Quando ele passar, eu vou ver quem é esse Jesus. Eu vou ver quem é esse Jesus. Ele queria conhecer a Jesus. E muitas vezes, nós também queremos conhecer a Jesus. Porque o fato de nós estarmos dentro da igreja, não significa que nós conhecemos a Jesus. Muitas pessoas precisam conhecer quem é Jesus. E foi o que Zaqueu queria, conhecer a Jesus. Porque um dia ele ouviu falar de Jesus. Talvez nós também só ouvimos falar de Jesus, porque o pastor fala de Jesus, porque nossas mães falam de Jesus, porque os livros falam de Jesus, porque a religião diz quem é Jesus. Mas nós precisamos conhecer a Jesus, quem é Jesus realmente, para que nós possamos entrar nesse reino. Precisamos conhecer quem é Jesus. Não tem como nós entrarmos no reino de Deus sem conhecer quem é Jesus. E Zaqueu está lá. Jesus vai passar por aqui.
Jesus vai passar por aqui, de repente Jesus está passando. Ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Olha só. E diz a palavra de Deus que a multidão começa a murmurar. Como é que um homem santo desse vai entrar na casa de um pecador? Eu quero dizer para você que Jesus, ele entra assim dentro da casa de um pecador. Ele entra dentro da casa de uma prostituta. Ele entra dentro da casa de um ladrão. Ele entra dentro da casa de um assassino. E se Jesus, ele entra dentro da casa de um assassino, se ele entra dentro da casa de uma prostituta, se ele entra na casa de um ladrão, por que nós não vamos entrar, irmãos? Nós queremos entrar no reino de Deus, é necessário estar dentro desses lugares. Jesus, ele não faz exceção de pessoa. Nós fazemos exceção de pessoa, mas Jesus, ele não faz exceção de pessoas. E nós precisamos pregar as boas novas, precisamos levar o evangelho. E para levar o evangelho, para levar o reino de Deus, é necessário muitas vezes entrarmos nesses lugares. E diz a palavra de Deus que Zaqueu está lá, poxa. E Jesus fala, ei, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Olha, Jesus entrando na casa de um pecador. Olha, Jesus entrando dentro da casa de um ladrão, de um cara que oprimia. Irmão, a melhor coisa do mundo, vou contar por experiência própria, a melhor coisa do mundo é você ver a transformação de uma pessoa que outrora estava no mundo das drogas, que estava no mundo da prostituição, uma pessoa que ninguém dava nada, e de repente você vê a mudança e a transformação da vida dessa pessoa. Aquela pessoa que bebia já não bebe mais, aquela pessoa que fumava já não fuma mais, aquela pessoa que outra hora roubava não rouba mais. Sabe por quê? Porque um dia ouviu falar do evangelho, porque um dia o evangelho foi apresentado a ela. Ó, aqui é o evangelho, aqui é o reino de Deus, aqui é o reino que está preparado para mim e para você. E a pessoa é mudada e é transformada pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho. Rapaz, não tem experiência melhor. Não tem experiência melhor. E se você quer ver isso aí, vem sábado aqui, 7 horas. Vai ter um casamento aqui. Sábado, não vai ter, pastor? 7 horas, do Douglas. É primo do Kaique, né, Kaique? Vai ter um casamento aqui. Sábado, 7 horas. De um cara que estava perdido no mundo das drogas, de um cara que talvez a família não dava mais nada, talvez não acreditasse mais, mas um dia ele ouviu falar do evangelho. Por isso a importância de nós falarmos do evangelho, do reino de Deus. Um dia ele ouviu falar do evangelho, e quando ele ouviu falar do evangelho, o que aconteceu? Houve mudança e houve transformação. Toda vez que você prega o evangelho, que você leva as boas novas, você está dando a oportunidade do pecador se arrepender e conhecer as boas novas. Olha só o poder do evangelho, irmão. Olha só o poder que eu e você temos na mão. Olha a responsabilidade que nós temos na mão. E diz a palavra de Deus que Zaqueu, ele desce depressa daquela árvore. Poxa, Jesus vai entrar na minha casa. Não sou nem digno, olha, que o mestre entre na minha casa. Imagina a alegria de Zaqueu. E diz a palavra de Deus que Jesus, ele entra ali dentro da casa de Zaqueu. E quando ele entra dentro da casa de Zaqueu, a primeira coisa que ele ouve: Senhor, se eu tenho roubado alguém, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver, eu vou restituir 4 vezes mais. E a palavra de Deus diz que na mesma hora Jesus fala assim, ó: hoje chegou salvação nessa casa. Sabe por que chegou salvação, irmão? Porque Zaqueu se arrependeu. Sem arrependimento não tem como nós entrarmos no reino de Deus. Não tem como. Não tem como ninguém entrar no reino de Deus. Por isso a importância de nós pegarmos o evangelho para as outras pessoas, para que as pessoas possam escutar a respeito do evangelho e possam se arrepender de seus maus caminhos, possa reconhecer que Jesus é o próprio Filho de Deus. Porque
Que a palavra de Deus diz em Mateus lá, que Jesus ele pergunta para os seus discípulos, e vocês, quem diz que eu sou? Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós precisamos entender que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós precisamos entender que Jesus é o Filho de Deus. A religião diz quem é Jesus, muita religião diz quem é Jesus. O candomblé diz quem é Jesus. Para o candomblé, Jesus é Oxalá, não é isso? Para o espiritismo, é um espírito evoluído, não é isso? E para nós, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós temos que entender isso. Jesus ele está lá dentro da casa de Zaqueu. Está lá dentro da casa de Zaqueu. Poxa, não acredito, meu. Jesus aqui dentro da minha casa, que alegria. E Zaqueu ele se arrepende dos seus maus caminhos. Sabe por que ele se arrepende, irmão? Porque uma vez ele ouviu falar do Evangelho, uma vez ele ouviu falar de Jesus. Alguém falou de Jesus para ele. Alguém falou de Jesus e criou essa expectativa no coração dele, de mudança e de transformação. É por isso que ele se arrepende. Ele se arrepende por causa disso. Agora ele consegue enxergar que Jesus é o Filho de Deus. Ele consegue enxergar que Jesus está passando por aquilo dali, porque vai pagar um sacrifício pelo seu pecado também. Ele consegue enxergar. Ele consegue ter fé em Jesus. Ele consegue acreditar em Jesus. Olha só, irmão. E ele consegue se arrepender. Olha. Agora ele está arrependido. Ele está falando para Jesus: Jesus, eu vou devolver aos pobres. Eu vou devolver a quem eu roubei. Eu vou restituir. E Jesus fala para ele: hoje chegou salvação na sua casa. Chegou salvação na casa de um pecador. Olha só, irmão, a responsabilidade de pregar o Evangelho. Quando prega o Evangelho, nós levamos salvação a outra pessoa. Chegou salvação na sua casa, Zaqueu. Chegou a salvação. Imagine a alegria da esposa, irmão. Porque você consegue imaginar a esposa de um cara que rouba? Qual é o sentimento dessa mulher? De vergonha, de tristeza. Agora, qual é o sentimento do filho de um ladrão? É de vergonha, irmão. É de vergonha. Poxa, meu pai é um ladrão. Todo mundo julga meu pai como um ladrão, como um malfeitor. Esse era o sentimento da esposa de Zaqueu, dos filhos de Zaqueu. Agora imagine a alegria agora, irmão, sabendo que Jesus está lá dentro da casa e que está chegando salvação, que está chegando mudança e transformação. Olha só, irmão, alegria. Houve arrependimento, e arrependimento é mudança de direção, irmão. Toda vez que nós pregamos o Evangelho, você está dando a oportunidade do pecador mudar a direção, dar meia volta. Toda vez que nós pregamos o Evangelho, você está dando a oportunidade do pecador dar meia volta. Não, eu não posso ir por esse caminho. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, naquela hora, até então era um ladrão. Mas depois daquele momento ali, Zaqueu já não era mais um ladrão. Olha só o poder do Evangelho, o poder de transformação que tem o Evangelho. Só o Evangelho tem o poder de transformar pessoas. A igreja não tem poder de transformar ninguém, o pastor não tem poder de transformar ninguém. Mas o Evangelho tem poder de transformar as pessoas. O Evangelho tem, e nós temos o Evangelho. Nós temos como proclamar o reino de Deus, mostrar o reino de Deus a outras pessoas. Nós temos esse reino dentro de nós. Por isso a importância de nós levarmos o Evangelho para o nosso quintal. Pregar o Evangelho lá para os nossos parentes,
Porque toda vez que você tem a oportunidade de pregar o evangelho, você está dando a chance dele se arrepender, dele dar meia volta, dele ter mudança de mente, mudança de caráter. Toda vez que você pregar o evangelho, você está dando oportunidade. Estou te dando outra oportunidade. Aqui está o reino de Deus, se arrepende. Você tem a oportunidade sempre de levar o evangelho na sua faculdade. Toda vez que você prega o evangelho, lá você tem a possibilidade de ver pessoas arrependidas. Lá você vai ter a possibilidade de enxergar pessoas salvas pelo poder do evangelho. Por isso, eu quero dizer para você nessa noite, que você tem a chave do reino de Deus. Você é a chave do reino de Deus. É você que é a chave. Esse mês aqui nós falamos bastante a respeito da chave do reino de Deus. Falamos bastante. Mas nós queremos fechar esse mês, essa série de mensagens dizendo para você: você é a chave do reino de Deus. É você, irmão. É você que é a chave. As pessoas só vão conseguir entrar no reino de Deus se você abrir a porta. Está aqui a porta, está aberta aqui, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, vai. Toda vez que nós temos essa oportunidade de pregar sobre o evangelho, você está tendo a oportunidade de pregar a respeito do reino de Deus, você está dando a chance. Nós tivemos aqui domingo uma chave que o pastor André deu, né? Chaves, chaves e chaves e chaves. Você está com um bolo de chave, irmão. Agora o que você vai fazer? O que nós vamos fazer, irmãos, com essas chaves? O que nós vamos fazer com essas chaves? Esse é o X da questão. Irmãos, saiba usar essa chave. Porque talvez você seja a chave do problema do seu irmão. Você é a chave do problema da sua irmã. Você é a chave do problema da sua empresa. Você é a chave do problema da tua família. Você é a chave. Você é a chave, irmão. Então nessa noite, nós queremos fechar essa série de mensagens dizendo para você que você é a chave. Você é a chave do reino de Deus. Não tem outra chave, irmão. Não tem outra chave. Você é a chave do reino de Deus. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé. Eu gostaria de que você fechasse os teus olhos nessa hora. Porque talvez esse seja o melhor momento do culto. Quando você para para falar com Deus. Você pode agora, nesse momento, dizer ao Senhor que muitas vezes você tem se acovardado de pregar o evangelho. Você pode dizer ao Senhor que muitas vezes você tem deixado de proclamar o reino dele a outras pessoas, porque muitas vezes se sente incapaz. Você pode dizer ao Senhor, para que o Senhor possa te dar essa capacidade de você ser um representante do reino dele, que você possa pedir ao Senhor nessa hora, que o Senhor possa te usar. Jesus, a tua palavra foi pregada, foi semeada, Jesus, uma palavra simples, mas uma palavra profunda, Pai. Nós aprendemos, ó Senhor,
através da tua palavra, Jesus, a respeito das chaves do reino de Deus. Algumas chaves que abrem o teu reino, como a fé, Jesus, como o evangelho, Jesus, que é uma das chaves do teu reino, Jesus. Nós aprendemos, ó Senhor, que o Senhor é a chave de todas as coisas, ó Pai. Mas nós aprendemos também, Jesus, que nós somos a chave do teu reino, Jesus. Jesus, que o Senhor possa nos usar, Jesus. Que o Senhor possa nos dar força para que nós possamos permitir que o Senhor venha nos usar, Jesus. Ah, Jesus, nós precisamos da tua intervenção sobre as nossas vidas, Jesus, porque o teu reino precisa ser proclamado, Jesus, porque foi uma das últimas ordenanças do Senhor: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Jesus. Ah, Senhor, Pai, nos ajuda a proclamar o teu reino, a levar pessoas ao teu reino, a levar pessoas a conhecer ao Senhor, quem é realmente o Senhor. Nos ajuda, Jesus, nos dá força, Jesus, que talvez, ó Pai, nós mesmos não conhecemos quem é Jesus. Nós ainda não tivemos essa revelação de quem é Jesus. E essa revelação de quem é Jesus, só o Pai pode revelar quem é Jesus. Não vai ser os livros que vai revelar quem é o Senhor. Não vai ser a religião que vai revelar quem é o Senhor. Não vai ser os nossos parentes que vai revelar quem é o Senhor. Quem vai te revelar, quem vai revelar o Senhor a nós, é o Senhor, ó Deus. Oh Jesus, que o Senhor possa revelar o teu filho à tua igreja, que o Senhor possa revelar o teu filho à tua igreja, Jesus, a quem não conhece ainda, Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem a liberdade, Espírito Santo, de se revelar a essa pessoa, Espírito Santo de Deus. Talvez essa pessoa só conheça o Senhor de ouvir falar, como Zaqueu ouviu falar de Jesus. Ah, Jesus, cria essa expectativa no coração do meu irmão, Jesus, de querer ter intimidade, de querer, ó Pai, conhecer profundamente o Senhor. Ah, Jesus. Jesus, nós precisamos do Senhor, Jesus. Nós precisamos da tua intervenção sobre nós. Ah, Senhor, aleluia, louvado seja o teu nome. Eu queria nessa noite te convidar, você que ainda está se sentindo indigno de levar o evangelho, de pregar o evangelho, de carregar essa bandeira que é Jesus. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de nessa hora dividir a minha fé com você. Eu gostaria de compartilhar a minha fé com você. Eu gostaria nessa hora de dividir aquilo que eu tenho com você, que é a fé. Eu gostaria de convidar você que anda meio abatido, meio desanimado, sem esperança, desacreditado. Eu gostaria de convidar você a vir aqui na frente. Serei para sempre. Aleluia. Faz a obra. Meu Salvador
Se você não se sentir à vontade, se você se sentir tímido, se você se sentir aí, talvez envergonhado, eu quero te convidar a colocar a mão no teu coração, onde você estiver, irmão. Jesus, nessa hora, Pai, eu quero dividir a minha fé com os meus irmãos, Jesus. Eu quero dividir, eu quero compartilhar, Pai, a minha fé, Jesus, com os meus irmãos nessa hora, Jesus. Que essa fé que tem no meu coração, Jesus, que essa fé que me move, ó Pai, a estar aqui, ó Pai, possa ser compartilhado com a Tua igreja, Jesus. Que o meu irmão possa ter fé no Senhor, ele possa acreditar que tudo vai dar certo, que ele possa acreditar no Evangelho, que ele possa acreditar, Jesus, que todas as coisas, todas as chaves estão em Tuas mãos, Jesus. Que o Senhor tem o controle de todas as coisas na mão, Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa dividir a minha fé com os meus irmãos nessa hora, Espírito Santo. Que os meus irmãos possam receber essa fé, em nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa humilde oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor aí? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Você pode levantar suas mãos aos céus assim, ó. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo possa estar com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Aquele que crê, diga amém. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Vai na paz. Amém. Meu Salvador, serei para ser. Meu libertador,